Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, da nossa playlist Qual a Sua Dúvida, que eu já indico aqui no alto do nosso canal, nós vamos responder a dúvida do Rogers Guedes. Meu amigo, é possível ter uma rentabilidade de 1% do lucro por mês em algum investimento do Tesouro de forma segura? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e receba os nossos vídeos diários. Vamos começar sem enrolação. Vou começar de trás para frente. O Rogers respondeu ou colocou o comentário aqui no vídeo que nós gravamos, então, da playlist Mapa do Tesouro. Era um vídeo sobre juros ou cupons semestrais. Se você gosta, então, do Tesouro Direto e quer saber tudo sobre ele, assista essa playlist que, assim como o Roger está assistindo, Mapa do Tesouro, e você vai saber tudo. Vou começar pela segunda pergunta dele, de forma segura. Vou responder em duas partes. Primeira parte, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que tem do Brasil. Não tem investimento mais seguro. De que segurança eu estou falando? Do risco da instituição quebrar e de ter algum tipo de calote. Por quê? Porque é o próprio governo, o próprio Tesouro, que é responsável, então, pelos esses pagamentos, por gerenciar isso. E se o governo quebrar, significa que muita coisa antes já quebrou. Então, quanto a essa questão de segurança da sua aplicação, é o mais seguro que tem. Agora, se a pergunta do Roger quanto à segurança está relacionado a eu tenho como ter segurança que eu vou receber 1% ao mês, aí vamos colocar aqui em detalhes todos os títulos para que você entenda, só que a cereja do bolo está no final, porque tem oportunidades na renda fixa com 1% ao mês, só que você precisa estar atento aos cuidados finais. Por isso, assista esse vídeo na sua íntegra. Vamos lá, sem enrolação. Bom, vamos falar então aqui primeiramente dos títulos do Tesouro, para depois nós podermos detalhar então outras oportunidades. Então vamos lá, primeira coisa é o seguinte, o Rogers perguntou sobre 1% ao mês. 1% ao mês, você tem que entender que não é 12% ao ano. Então o primeiro ponto é esse, nós vamos fazer uma conversão. E o segundo ponto, como ele não colocou se é líquida ou se é bruta a rentabilidade, para facilitar os cálculos eu vou trabalhar com a rentabilidade bruta. Ou seja, não estou considerando nem a taxa B3, nem imposto de renda. Essas duas informações você precisa saber. Então, rentabilidade bruta. Mas quanto que equivale efetivamente 1% ao mês para ao ano? Porque o que nós vamos encontrar no mercado são investimentos com retorno ao ano. Então, você precisa fazer essa conversão. Como é que ela é feita? Tem duas formas que eu vou te mostrar. Tecnicamente falando, você pode fazer aqui, ó, essa conta. Você pega aqui a taxa equivalente. O que é a taxa equivalente? É a taxa que você quer, por exemplo, ao ano, e coloca nessa fórmula. 1 mais a taxa que você quer, elevado ao período que você está trabalhando, menos 1 vezes 100. Parece complicado, mas não é não. Vamos lá. Taxa equivalente, 1 mais 1% ao mês. O que é 1% ao mês? É só você andar duas casas para o lado, fica 0,01. Elevado a 12, porque são 12 o quê? 12 meses, um ano. Menos 1 vezes 100 para você transformar isso em percentual. Então, chegamos então a 12,68. Esse é o número que você tem que gravar. 12,68% ao ano. Já se você não quer fazer esse cálculo, entra aqui direto, ó, que eu vou te ensinar uma forma prática. Vou deixar aí na descrição do vídeo aqui, ó, a calculadora que tem no iDinheiro. Você entra na calculadora e eu vou fazer aqui com você desde o início. Ó. Você vai colocar lá quanto você quer? 1%, 100. Você quer uma taxa o quê? Essa taxa está como entrada mensal e você vai transformar ela para anual. Então tá aqui, ó, a taxa mensal de 1 equivale a 12,68% ao ano. E se fosse o inverso? Você quer saber, por exemplo, 12% ao ano, você coloca 12, transforma para anual e aí você manda calcular. E aí ele vai te dar aqui, ó, 0,95% ao mês. Então tá aí. Vamos voltar então para a parte principal do vídeo. Só que se já está te ajudando a esse vídeo, já deixa aí aquele super like, coloque aí a sua dúvida que ela pode gerar um novo vídeo do nosso canal. Vamos começar falando do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, como você já sabe, a remuneração é pós-fixada e é baseada na taxa Selic, ou seja, a taxa de juros da economia, que hoje, data que eu gravo esse vídeo, dia 18 de setembro de 2021, está em 5,25. E ela aumentará então para 6,25 ou para 6,5 daqui a alguns dias, no dia 22, a próxima quarta-feira, ou seja, dia 22 de setembro.
Bom, nós temos o quê? Qual é a projeção? A projeção é que até o final do ano, essa taxa chegue a entre 8% e 9%. Então, grava aí, 8% a 9% é a taxa de juros no final de 2021. E aí eu te pergunto, é possível ganhar 1% no Tesouro Selic? Veja, no Tesouro Selic nós teríamos que ter, então, uma taxa aí de juros chegando a 12,68%. É uma taxa um pouco complicada. O que precisaria? A Selic teria que subir para 12,75%. Por quê? Porque o que acontece? Os aumentos da taxa Selic são de 0,25 ou múltiplos. Então, 0,25, meio, 0,75, 1% e por aí vai. Como 12,68 está abaixo, teria que subir aqui, ó, 12,75 e com um detalhe. Não bastaria só a taxa de juros chegar lá, ela teria que se manter, porque não adianta ela subir num determinado mês e no outro cair. Aí o seu rendimento não vai adiantar muita coisa. Então, qual é a nossa avaliação? Ela pode até chegar, mas não vai ser agora, certamente não nesse ano ainda. Mas talvez, e aí é uma opinião minha, ela não se manteria por um período mínimo aí. O que eu colocaria um período mínimo? Talvez aí uns 2 anos, seria um período mínimo de investimento. Então, a conclusão para o Tesouro Selic, é possível? É, não no curto prazo, mas eu diria que é pouquíssimo provável. Veja essa tela aqui que está lá no site do Banco Central. Essa meta da taxa Selic, o que nós tínhamos? Veja o histórico dela. Aqui é um gráfico para que você entenda. Em março de 2015, ela chegou a 12,75. Opa, é o número que nós estamos querendo. E ela ficou até fevereiro de 2017 em 13%. Depois ela caiu, está aí na tela, ó, 4 de fevereiro de 2017. Então ficou aproximadamente 2 anos. Só que repare, se você olhar aqui nessa curva, desde 2011, por exemplo, ou seja, os últimos 10 anos, ficou isso só 2 anos. Então, em resumo, acho pouco provável que a taxa Selic chegue nesse patamar e que permita a você esse retorno que você deseja. Vamos para o segundo título, então. Tesouro Prefixado. Tesouro Prefixado 2024, nós vamos falar sobre ele agora. Só que antes, nós gravamos e atualizamos a nossa série Qual a melhor taxa e o melhor preço. E eu tenho que te dizer, o prefixado está em ótimas taxas e em preços bem interessantes. Assiste aqui, ó, a nossa playlist para você entender se você gosta desse título. Vamos começar com o prefixado 2024, que ele está pagando, então, 10,20%. No último dia útil, no dia 17, então, aqui, de setembro, então, que nós temos. E aí nós vamos, então, vou alterar para 17/9, para que fique claro, todas as datas aqui são 17/9, estamos no mês de setembro e não no mês de agosto. Já alterar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, voltando então. Como a taxa é prefixada, bastaria, então, chegar a essa taxa, 12,68%. Porque essa taxa que você define, você comprou, ela vai levar o seu título, se você levar até o vencimento, ela está mantida. Ou seja, se você comprou e deixa o título até 2024, você vai receber esse valor. Então, você teria que ter uma taxa bruta nesse mesmo valor. O que acontece? Ela é possível e é até mais provável, na minha opinião, que o Tesouro Selic. Só que tem um detalhe. Qual é a possibilidade realmente disso acontecer? Eu acho que ainda não é uma possibilidade grande. É maior que a da taxa Selic, sim, mas não é maior, então, do que outros que nós vamos ver adiante. Veja lá. A taxa subiu quase 2% em 90 dias. Então, veja, ela subiu de aproximadamente 8,20 para 10,20. Então, veja, o mercado estressou. Nada impediria de subir mais um pouco. E aí se aproximaria muito desse 12,68. Prosseguindo, então, vamos falar do prefixado 2026, que é outro título disponível para compra. A taxa, nesse caso, está em 10,52. Opa, já está mais alta que o 24. Por quê? Porque ele vai vencer um pouco mais adiante e tem um pouco mais de risco. Da mesma forma, ela teria que superar aqui os 12,68, que é aquela taxa anualizada que você viu agora há pouco. Novamente, ela subiu 1,9% em 90 dias. Veja que se subir mais 1,9%, vai chegar aqui bem próximo desse valor. Então, veja, também é possível, mas ainda acho que não é o mais provável. Agora vamos falar do prefixado com juros semestrais. Ele está pagando a taxa hoje de 11,14%. Opa, estamos bem mais próximo aqui do 12,68. Atenção você aí que ainda não deixou esse like e que gosta aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo porque essa pergunta é interessantíssima, hein? Como a taxa é prefixada, também bastaria chegar então nesse valor. É possível? É. E eu diria que é até provável que isso daí aconteça. Bastaria termos mais algum estresse interno forte ou mesmo um externo
que vem aí de outros países e você tem acompanhado aqui as nossas preocupações. Se você quer saber se há preocupações maiores aí afora, assista aqui, ó, expectativas de mercado. Falamos de Selic, falamos de taxa de inflação, falamos também do PIB e principalmente e ultimamente falamos do mercado externo. Acompanhe aí para você entender. Essa taxa subiu 1,86% em 90 dias. Então veja, se ela sobe aí mais aproximadamente esse valor aqui, opa, já estaríamos alcançando lá aquela taxa que nós estamos falando. Só que tem um detalhe desse título. O que acontece? De todas que a gente mostrou até agora, talvez seja a mais provável de todas. Só que os cupons semestrais, veja aqui comigo, os cupons semestrais você vai receber 4,88% de R$1.000. Então anota aí, você não vai ter esse valor também dos cupons, mas 4,88 de 1.000, que dá quanto? R$ 48,80. É bom você entender isso, e se você não entendeu muito bem esse cálculo, Mapa do Tesouro para você, que você vai entender lá, tem 2 vídeos sobre títulos que são vinculados a juros semestrais, que é o IPCA e o pré-fixado. Continuando então, vamos prosseguindo. Vamos falar agora do Tesouro IPCA, aquele título que, olha, vou dar uma dica para você, voltou a ser ofertado e comprado pelos grandes investidores, bancos, fundos de pensão, fundos de previdência. Assista aqui, ó, leilão do Tesouro Nacional. A estratégia do Tesouro está mudando novamente, acompanhe aí. Bom, falando do Tesouro IPCA, aí nós temos que primeiro fazer uma pausa. Qual é a inflação que você estima? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o Tesouro IPCA ele te paga uma taxa pré-fixada e mais a inflação do período. Então você tem que fazer uma projeção. Segundo o Boletim Focus, se você pegar as projeções de inflação 2021, 22, 23 e 24 e dividir pelas taxas de cada um desses anos, você vai chegar a 4,57%. É a média das projeções, então, para esses próximos anos. Eu, particularmente, acho muito otimista essa projeção pelo que nós estamos vendo no mercado externo. Nós podemos estar chegando no mercado externo no momento de estagflação. Nós vamos gravar um vídeo sobre isso. Eu prefiro adotar uma projeção histórica. O que é a projeção histórica? É pegar o IPCA dos últimos 10 anos. E qual é o valor que está dando? 5,72%. Então eu acho que essa inflação é mais razoável para esse período que nós estamos caminhando. Muito bem, prosseguindo então com essa taxa de 5,72. O IPCA 2026 está pagando uma taxa de 4,57 e mais então a projeção nossa que vamos adotar, 5,72. Nós chegaríamos aqui a mais ou menos aqui, ó, 10,29% ao ano. Isso significa o seguinte, ainda está abaixo, você ainda não conseguiu lá os 12,68. O que precisaria? Uma dessas 3 alternativas. Ou a taxa, essa taxa prefixada, deveria subir para quase 7%, 6,96%. Isso é possível? É, mas é bem pouco provável. Precisaríamos de ter uma crise muito grande, tanto interna quanto externa, mas é possível sim. Inflação subir para 8,11%. Então, se a gente travar essa taxa em 4,57%, imaginando que não vai ter isso, a inflação teria que chegar a 8,11%. E aí você vai dizer, nossa, mas a inflação esse ano já está passando disso. Ok, neste ano, mas teria que ser a inflação média até o vencimento do título, até 2026. Ou seja, 8,11 em 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Eu acho essa possibilidade muito remota. E a terceira seria aumentar um pouco de cada um. O que seria um pouco de cada um? Olha, a taxa subir um pouco, não sei, 1%, 2%, e também a inflação subir um pouco. Eu acho que essa possibilidade seria a mais possível de acontecer dentre as que a gente vem cogitando dessas 3 últimas. Mas isso também não seria para agora, seria mais para frente. Nesse momento, não vejo esse cenário. Trazendo um pouco mais, vamos olhar os títulos um pouco mais para frente. Peguei aqui o IPCA 2035. O mesmo cenário, só que ele paga agora uma taxa de 4,78. Adotamos a mesma inflação, 5,72, teríamos 10,5. Nesse caso, a taxa precisaria subir, então, um pouquinho aqui menos. E aí, o que acontece? Ou então, nós teríamos uma inflação de 7,9%, que seria um pouquinho menor do que a anterior. Lembrando, a inflação média até o vencimento. Também acho muito alta, porque o nosso histórico é esse. Se fosse algo próximo aí de até uns 6, 6,5%, seria razoável. Agora, vamos olhar o título mais longo, que está pagando uma taxa mais alta. O IPCA 2055 com juros semestrais. Ele está pagando 4,88
que é a taxa pré-fixada, e mais a nossa aqui, a nossa projeção de 5,72. Chegaríamos aqui a 10,60. Nesse caso, para chegar no valor que nós queremos, nós precisaríamos ter então aí uma inflação um pouco menor. Aliás, vou até atualizar aqui, ó. A taxa precisaria subir não mais para 6,96 não, mas ela precisaria subir só para 6,86. Opa, perdão, aqui tem um equívoco da minha parte. Não é 6,96, mas 6,86. Muito bem. E aí o que acontece? Se isso acontecer, ok. Se não, a inflação é que precisaria subir, então, um pouquinho menos, 7,8% ao ano em média. Então, veja, esses são os cenários em termos de títulos do Tesouro. Só que agora vamos para a parte final, porque nós temos alternativas. Se não é o Tesouro, tem outras alternativas? Tem sim. Só que para ajudar o canal, deixa aí o seu super like para você poder estar ajudando o canal. E se você ainda não entendeu direito, ficou com alguma dúvida, coloque aí qual a sua dúvida que pode gerar um vídeo específico aqui da nossa playlist. Prosseguindo então, temos o que eu estou chamando, entre aspas, de investimentos alternativos. Por que alternativos? Como alternativa ao Tesouro Direto, ou seja, a compra originária no Tesouro Direto. Bom, primeiro deles, a gente tem visto muitos CDBs aí pagando taxas muito altas. Então, vamos lá. Tem CDB, por exemplo, do Genial e da XP que estão pagando taxas aí. Ó. Por exemplo, um dizendo que está pagando 220% do CDI e outro que está pagando 200% do CDI. Que teríamos esses valores aqui aproximados. Aí você vai dizer, bom, mas esses valores ainda não estão superando aqui a projeção realmente de 1% ao mês. Ok, mas nós vamos ter aí aumento, então, da taxa Selic aqui nessa semana. E como o CDI é vinculado à taxa Selic, ou seja, se ela sobe, ele sobe também, esses valores vão subir e podem se aproximar. Só que tem um detalhe que você tem que olhar aí, que tem CDBs aí cheio de pegadinhas e que eu vou falar no final desse vídeo. Então fique atento para que você não saia comprando e aí depois se arrependa. Por fim, tem também aqui o chamado mercado secundário. O que é o mercado secundário? É um mercado na qual você pode comprar títulos que as corretoras muitas das vezes estão ofertando. Então, por exemplo, todo dia de manhã, por volta de 10h30, abrem excelentes ofertas no mercado secundário. E eu já gravei alguns vídeos aqui do alto, ó, se você quiser assistir aqui no nosso canal. Agora, se você quiser que eu volte a gravar um vídeo especificamente do mercado secundário, sobre esse momento que nós estamos passando, escreva aí e eu vou fazer um vídeo atualizado sobre isso, porque a rentabilidade é bem melhor do que a do Tesouro Direto. Só que tem diferenças aí em termos de riscos e de segurança. Se você quer saber mais, escreve aí no comentário. Então tem essas alternativas para você. Agora vem a cereja do bolo, para que você tome alguns cuidados. Muitos cuidados nessa avaliação. Eu vou te passar 6 para que você, antes de sair, olhando só para a rentabilidade, achando que ela que resolve o seu problema, cuidado. Vamos lá. Primeira informação, a rentabilidade nominal é diferente da real. Então você já viu o cálculo que nós fizemos ali, primeiro para transformar uma rentabilidade mensal em anual. A informação que eu quero trazer para você é o seguinte, quando você olha lá 12,68% ao ano, é uma rentabilidade nominal. Ou seja, é aquilo que te promete ou alguém te prometeria para pagar. Só que tem um detalhe, se nós tivermos uma inflação disparando, vamos colocar aí uma inflação acima de 15%, a sua rentabilidade real pode ficar negativa para alguns desses investimentos. Então fique atento aí, principalmente se você está olhando só para a rentabilidade e está esclarecendo que nós temos um histórico de inflação no país. Muito cuidado sobre isso. Segundo ponto, rentabilidade alta de um CDB às vezes é temporária. Então muitas propagandas colocam, olha, 200%, 180%, só que tem muito investimento aí que só garante essa rentabilidade por 3 meses. 3 meses só, depois a rentabilidade cai. Ou seja, você não vai ter um investimento talvez por um prazo maior que é o que você queria e, além do mais, vai pagar a maior taxa de imposto de renda. Porque se você resgatar antes de 6 meses, você já sabe, a tabela de imposto de renda é regressiva, você paga o mais alto valor. Outro cuidado com a segurança, se você quer optar por um CDB, aí o que acontece? Tem muitos bancos pequenos que oferecem taxas muito boas de CDBs, inclusive já aí em 12%. Só que tem um detalhe, quando é um CDB, você tem que ver qual é o banco emissor, porque pode ser um banco que não esteja numa situação muito boa. E aí, como fica a segurança do seu investimento? Tome muito cuidado sobre isso, já gravamos um vídeo para você acessar o www.bancodata.com.br e consultar lá a instituição emissora do CDB. Não é a que você vai comprar, é a emissora do CDB. Para finalizar,
Os últimos três cuidados. Liquidez. Quantos desses investimentos, por exemplo, CDBs e esses que você está querendo com rentabilidade de 1% ao mês, quantos deles permitem o resgate diário? Esse é um outro ponto. Muitos desses investimentos vão te garantir realmente uma rentabilidade acima. Só que às vezes você vai ter que segurar ela por 5 anos. Será que vale a pena? Com esse cenário que nós temos de inflação indefinida? Eu não sei. A decisão é sua. Só estou recebendo e respondendo a sua pergunta. Então, levar até o vencimento um título talvez, um CDB longo, aí é com você. Você tem que decidir. Penúltima informação, investimento mínimo e máximo. Muitas vezes, se você optar por um CDB, nós temos valores mínimos e valores máximos para investir. Geralmente, mínimo gira em torno aí de R$500 com uma rentabilidade boa. Não é para você investir em qualquer CDB. E tem o máximo. Muitos desses investimentos limitam o investimento até R$10.000 com essa rentabilidade alta. Então, cuidado. Olhe também liquidez, olhe também investimento mínimo e máximo e olhe o que eu já falei para você, a segurança, quem está emitindo. E para finalizar, se você não sabe, quando você compra um CDB, a sua garantia em caso de quebra da instituição é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele cobre até 250 mil por CPF, limitado a 1 milhão. 1 milhão como? Se você tiver 250 mil na instituição A, 250 mil na B, 250 mil na C e 250 mil na D. Atente para esse tipo de informação. Meus amigos, se você quer saber um pouco mais sobre CDB, nós criamos aqui um grupo de membros e já colocamos um vídeo lá detalhando sobre CDB. E vamos gravar um segundo nessa semana sobre pegadinhas do CDB, que é muito detalhando essas informações que eu trouxe aqui para você nesse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê o super like e acompanhe esses 2 últimos vídeos aqui do canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que você acompanhe aqui os nossos vídeos diários do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.